Neste vídeo, você confere a definição e demais informações essenciais para responder às questões sobre chakras. Mas, o que realmente são chakras? Para começarmos a entender o que são chakras, um bom caminho é entender a origem da própria palavra. O termo vem do sânscrito e quer dizer roda. Os chakras, no entendimento de sua origem, representam discos giratórios de luz, que se localizam em diferentes partes do nosso corpo e agem na recepção, emissão e fluxo geral de energias. Portanto, os chakras são as portas de entrada e saída de energia do nosso corpo. É responsável pela distribuição dessas energias para todos os corpos que compõem a aura. É por meio dos chakras que absorvemos do universo as energias vitais, fluido vital ou prana, para a manutenção da vida. Eles alimentam o metabolismo perispiritual. A palavra chakras pode ser substituída por centros de força, que é o termo mais usado na literatura espírita, principalmente nos livros de André Luiz. Onde se encontram os chakras? Os chakras se encontram na superfície dos nossos corpos sutis, perispírito e no duplo etérico. No corpo físico temos os plexos nervosos. Os chakras do duplo etérico e os do perispírito estão intimamente ligados uns aos outros em contato energético, atuando diretamente sobre os plexos nervosos do corpo físico. Como os chakras se conectam com o corpo físico? Através dos plexos, zonas de maior concentração de terminações nervosas situadas no corpo físico. São agrupamentos de nervos, gânglios e vasos sanguíneos do organismo humano. E como funcionam? Os chakras são vórtices, redemoinhos, de energias sutis. Portanto, tem movimentos no sentido circular, de expansão e contração, e se comunicam nos sentidos vertical e horizontal. Esses movimentos podem ocorrer de forma lenta ou rápida, dependendo do nível de energia que está impregnando o chakra. Os chakras do perispírito captam as vibrações do espírito e as transferem para os chakras do duplo etérico, que também fazem uma filtragem e as remetem para as regiões dos plexos correspondentes no corpo físico. Qual a função dos chakras? Os chakras são os responsáveis pela circulação da energia vital no corpo. Por meio deles, é possível equilibrar cada área do ser humano. Isso inclui o campo emocional, sexual, físico e espiritual. Tem como funções absorver energia vital do ambiente, transformá-la e distribuí-la pelo organismo, vitalizar cada nível da aura, desenvolver as faculdades psicológicas da consciência, servir como receptores de todas as vibrações de energia e informações que ultrapassam a esfera física, atuar como portais que ligam o ser humano com o plano ilimitado das energias sutis. Quantos chakras nós temos? Existem diversos chakras no nosso corpo, aos milhares, e alguns são mais importantes que outros. Existem os principais e os secundários. Os chakras secundários são considerados assim por não estarem associados às glândulas endócrinas. Há chakras secundários, como os que existem nas plantas dos pés, nas palmas das mãos, no ouvido, na nuca, no fígado, no baço e outros. E há chakras menores espalhados por todo o corpo que, em sua grande maioria, desconhecemos a existência. Nesta aula, veremos os chakras principais de forma geral e apenas um chakra secundário, especificamente do baço,
que é o chakra esplênico. Quais são os chakras principais? São 7 chakras principais e estão situados ao longo da coluna vertebral, de baixo para cima, e são estes: básico, sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Estes 7 chakras estão associados ao sistema endócrino do corpo humano, e cada um deles está associado a uma glândula específica. Que tipo de energias circulam nos chakras? Existem 3 tipos de energias que correm pelos chakras e que os fazem girar: éter cósmico, energia espiritual; fluido vital, energia vital; e éter físico, Kundalini. Esses 3 tipos de energias não se misturam, pois têm frequências diferentes. A principal entrada do éter cósmico é o chakra coronário, depois o frontal e o laríngeo. Já o fluido vital entra no corpo principalmente pelo chakra esplênico e depois pelo umbilical, enquanto que o chakra básico é a principal entrada do éter físico, Kundalini. Cada uma dessas energias pode ser absorvida pelos outros chakras caso suas entradas principais estejam bloqueadas. Mas informar apenas isso não traduz tudo o que os chakras representam, nem em que partes específicas do nosso corpo se encontram. Então vamos explorar cada um dos chakras principais separadamente, começando de baixo para cima. Chakra básico ou fundamental, localizado na base da coluna vertebral. Relaciona-se com as glândulas suprarrenais. Possui força vitalizadora conhecida como Kundalini. Essa força estimula os desejos, age sobre o sexo e pode ser transformada em vigor mental. Desequilibrado, pode ser a base de comportamentos violentos, tanto em pensamentos quanto atitudes, raiva, rancor e cólera, por exemplo. Chakra sexual ou genésico, localizado na região dos órgãos genitais. Está relacionado às gônadas, ovários e testículos. Regula as atividades ligadas ao sexo. Recebe influência direta do chakra básico, responsável pelos órgãos de reprodução, bem como pelas emoções sexuais e energias criativas. É o chakra onde os obsessores sexuais atuam com facilidade, quando há desequilíbrios, dominando suas vítimas e levando-as aos desregramentos. Chakra umbilical ou gástrico, localizado um pouco acima do umbigo, relacionado ao pâncreas, responsável pelo funcionamento do aparelho digestivo, pela assimilação de elementos nutritivos e reposição energética no organismo. É considerado o chakra das emoções inferiores. Quando está bloqueado, causa enjoo, medo ou irritação. Neste chakra é que se operam as ligações por fio fluídico de espíritos sofredores e obsessores nas sessões mediúnicas. Chakra cardíaco, localizado na região do coração, sobre o plexo cardíaco. Relaciona-se com a glândula timo, responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório. Este chakra é o elo de ligação, a ponte entre os chakras inferiores com os superiores, responsável pelo equilíbrio, intercâmbio e controle da emotividade. É considerado o canal de movimentação dos sentimentos. Por isso, é o chakra mais afetado pelo desequilíbrio emocional. Esse é o chakra que vibra fortemente quando sentimos empatia, amor, piedade ou compaixão por nossos semelhantes. Se bem desenvolvido, leva ao amor universal indistintamente,
a todos os seres criados de qualquer plano, tornando-se um canal de amor para o trabalho de assistência espiritual. No campo mediúnico, atua na assimilação dos campos emocionais e no magnético, usina de fluidos sutis. Bloqueado, gera depressão, irritação e angústia. Chakra laríngeo. Localizado na região da garganta, relaciona-se com as glândulas tireoide e paratireoide. Regula os fenômenos vocais. É o responsável pela emissão e controle da voz, garganta e órgãos respiratórios. Quando existe bloqueio, causa incertezas, indecisões, dúvidas e desânimo, afetando a autoexpressão e a prosperidade. No campo da mediunidade, é responsável pela psicofonia e a clareaudiência. Chakra frontal, localizado entre as sobrancelhas. Não tem correspondência em nenhum plexo nervoso. Corresponde à glândula pituitária ou hipófise. Devido às características dessa glândula, coordena todas as outras glândulas do sistema endócrino. É responsável pela clareza de raciocínio e pela percepção intelectual. Comanda os 5 sentidos. Sua função tem a ver com a intuição do indivíduo, com a capacidade mental e psicológica. No campo da mediunidade está relacionado à vidência. O desalinho deste chakra provoca medo do futuro, ideias confusas, perturbações e alucinações. Chakra coronário. Situado no alto da cabeça, na direção da glândula pineal. Não tem correspondência em nenhum plexo nervoso. É o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Através do chakra coronário, as energias espirituais atingem todos os outros chakras. No campo mediúnico, é o chakra que propicia a sintonia, a aproximação e o contato com os espíritos. E por último, o chakra esplênico. Este é um dos chakras secundários situado na altura do baço. É responsável pela vitalidade do organismo, pois absorve o fluido vital, vitalidade do Sol, e o distribui pelo corpo. É nesse chakra que os espíritos inferiores se ligam, obsessões, e sugam toda a energia vitalizadora do indivíduo, vampirismo.